Desde os tempos mais antigos, a humanidade busca respostas sobre sua própria existência, sobre quem realmente somos e como podemos alcançar uma vida elevada e plena. Carl Jung, um dos maiores exploradores do inconsciente, nos deixou uma verdade profunda que ainda hoje ressoa com força. Dentro de cada pessoa, existe um aspecto negligenciado, uma parte do seu ser que permaneceu presa na infância e que influencia silenciosamente todas as suas decisões, emoções e vínculos. Muitas pessoas vivem sem perceber que sua criança interior ainda está lá, esperando ser reconhecida, ouvida e restaurada. Jung nos ensinou que nossa psique é formada por múltiplas dimensões, e uma das mais impactantes é essa porção infantil que carregamos dentro de nós. Quando essa criança interior foi machucada, quando vivenciou rejeição, abandono ou sofrimento, essa dor se transforma em uma sombra que afeta silenciosamente nossa vida adulta. Sem nos darmos conta, repetimos padrões de comportamento, reagimos de forma desproporcional em certas situações e sentimos um vazio inexplicável que nada parece preencher. Imagine por um instante que você é essa criança novamente. Recorde-se de como era quando não tinha receio de demonstrar suas emoções, quando confiava no mundo e acreditava na magia da vida. Em que momento você deixou de ser assim? Quando começou a sentir que precisava se esconder, se proteger ou se transformar para ser aceita? Jung nos lembra que essas vivências não desaparecem, mas permanecem armazenadas no inconsciente, influenciando cada decisão que tomamos. Essa criança interior não está no passado. Ela se manifesta em cada vínculo que você constrói hoje. Talvez você tenha notado que, apesar dos seus esforços para mudar, continua atraindo parceiros que te fazem sentir insegura, que não te valorizam ou que te deixam com a impressão de que nunca é suficiente. Ou talvez, no ambiente profissional, você encontre dificuldade para impor limites, sinta que precisa se esforçar demais para obter reconhecimento, ou que qualquer crítica te fere mais do que deveria. Todas essas reações vêm de um núcleo mais profundo, as cicatrizes da sua criança interior. Jung descobriu que a única forma de nos libertarmos desses padrões é enfrentando-os diretamente. Em vez de ignorar essa criança interior ou reprimir sua dor, é necessário dar a ela um espaço para se expressar, para falar e para se curar. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Começamos a enxergar o mundo de forma diferente. Nossos relacionamentos se transformam e a vida deixa de parecer uma batalha contínua. Talvez você se pergunte: como se cura a criança interior? A chave está na introspecção e na reconciliação com sua própria trajetória. Primeiramente, é preciso reconhecer a presença dela. A cada vez que sentir medo irracional, insegurança ou uma tristeza profunda, em vez de ignorá-los, pergunte a si mesma: que parte de mim está se sentindo assim? De onde surge esse sentimento? Às vezes, a resposta te conduzirá a memórias da infância, momentos em que você sentiu que não era suficiente ou que precisava ser diferente para ser amada. Jung falava sobre o poder dos símbolos e da linguagem do inconsciente. Frequentemente, nossa criança interior se manifesta através de sonhos, sensações ou até por meio de ciclos repetitivos em nossa vida. Se você observar atentamente, perceberá que há situações que se repetem constantemente, como se a vida estivesse tentando te revelar algo que você ainda não quis encarar. Curar sua criança interior não é um processo imediato. É um compromisso diário consigo mesma. Significa permitir-se sentir o que um dia você precisou reprimir. Significa tratar-se com afeto e delicadeza, conversando consigo mesma com a mesma ternura que usaria com uma criança pequena, assustada. Significa dar-se permissão para brincar,
para sorrir, sem temer o julgamento, para se reconectar com a parte mais autêntica do seu ser. Quando você inicia esse processo, algo maravilhoso acontece. Sua essência feminina se liberta. Jung dizia que dentro de cada ser humano existe uma porção masculina e uma porção feminina. A energia feminina não se refere ao gênero, mas sim a uma qualidade profunda da alma. É a habilidade de acolher, de fluir com a vida, de nutrir e de criar a partir do coração. Contudo, quando a criança interior está machucada, essa energia se bloqueia em nós. Tornamo-nos rígidas, desconfiadas, incapazes de nos abrirmos genuinamente à vida e ao amor. A sociedade contemporânea nos ensinou que devemos ser fortes, independentes, autossuficientes. E embora essas virtudes tenham seu valor, quando levadas ao limite, nos afastam da nossa natureza feminina. Aprendemos a viver em um estado constante de vigilância, sempre nos defendendo, sem nos permitir simplesmente existir. Mas Jung nos recorda que a verdadeira fortaleza não está em nos fecharmos, mas em nos autorizarmos a sentir, em nos abrirmos à vulnerabilidade com discernimento e em restaurarmos a conexão com nossa intuição. A restauração da criança interior é a chave desse processo. É a ponte que nos reconduz à nossa essência. Pois quando essa criança se sente protegida, quando entende que não será rejeitada nem deixada de lado, ela se atreve a se revelar sem receio. E essa é a essência do feminino em sua forma mais genuína. Uma força cativante e criadora que não precisa disputar nem justificar sua existência, pois simplesmente é. Cada avanço que você faz rumo à recuperação da sua criança interior é um passo em direção a uma vida mais verdadeira. Contudo, essa jornada exige bravura, pois implica encarar de frente aquelas dores que você tentou negar. Significa parar de buscar a aprovação externa e começar a oferecer a si mesma o afeto que sempre desejou. Jung nos ensinou que o processo de individuação, o percurso em direção à completude, não consiste em nos transformarmos em algo que não somos, mas em nos recordarmos de quem sempre fomos antes que o mundo nos dissesse o que deveríamos ser. À medida que você se cura, notará transformações profundas em sua existência. Começará a se cercar de pessoas que realmente te estimam, pois não aceitará menos do que merece. Deixará de depender da validação alheia, pois reconhecerá que já é suficiente exatamente como é. E o mais significativo, você readquirirá a capacidade de viver com presença e inteireza. Esse não é um processo rápido nem contínuo. Haverá dias de serenidade e outros em que parecerá que você regrediu. Mas cada passo tem valor. Cada vez que você escolhe se tratar com gentileza, em vez de se julgar com dureza, cada vez que escolhe se escutar, em vez de se ignorar, você está promovendo cura. E essa cura não transforma apenas a sua trajetória, mas também alcança as próximas gerações. Porque, quando uma mulher cura sua criança interior, ela rompe ciclos que foram perpetuados por décadas. Ela se torna uma referência luminosa para outras, demonstrando que é possível viver a partir da autenticidade e do amor próprio. A questão é: você está pronta para dar esse primeiro passo? Está disposta a olhar para dentro e acolher essa criança que esteve esperando para ser reconhecida e amada? A resposta está dentro de você, e o instante de começar é agora. O processo de cura da criança interior não se resume a reviver o passado, mas a transformar a relação que você estabelece consigo mesma no presente. Muitas pessoas acreditam que curar é reviver as dores, mas, na realidade, trata-se de atribuir a elas um novo significado. Jung nos ensinou que a psique possui uma impressionante capacidade de regeneração, se permitirmos que ela reintegre o que foi suprimido.
Ao longo dos anos, aprendemos a calar nossa própria voz. Crescemos em um ambiente que nos dizia que precisávamos ser fortes, que não podíamos demonstrar fragilidade, que deveríamos nos adaptar às expectativas alheias para sermos amadas ou aceitas. Mas, cada vez que fizemos isso, cada vez que nos traímos para nos encaixar, nossa criança interior se sentiu desamparada. E esse abandono, mesmo que não o percebamos conscientemente, continua influenciando nossas decisões, nossos vínculos e nossa forma de enxergar o mundo. Se você observar com atenção, perceberá que muitas das reações que manifesta hoje não vêm da mulher madura que você se tornou, mas dessa criança que ainda anseia por segurança. Talvez você se sinta inquieta quando alguém se distancia, como se no fundo temesse ser deixada para trás. Talvez evite confrontos a qualquer custo, pois aprendeu, ainda menina, que expressar emoções poderia causar rejeição. Ou talvez tenha se tornado tão independente que tenha dificuldade em solicitar apoio, porque, em algum momento, acreditou que não podia confiar em ninguém. Jung falava da importância de integrar a sombra, esse lado nosso, que preferimos não enxergar. Em muitas mulheres, a criança ferida transforma-se numa sombra potente. Ela se oculta por trás da independência excessiva, do perfeccionismo, do receio da vulnerabilidade. Mas, por mais que tentemos suprimi-la, ela sempre encontrará uma forma de se expressar, seja através de vínculos tóxicos, de padrões repetidos ou até mesmo de sintomas físicos. Porque mente e corpo estão interligados e tudo aquilo que não curamos emocionalmente se manifesta de outra maneira. Curar significa dar espaço a essa criança, significa permitir que ela sinta o que não pôde expressar na época. Muitas vezes, o simples gesto de escrever uma carta para ela, de conversar com ela em voz alta, de imaginá-la e dizer o que ela sempre precisou ouvir, pode marcar um antes e um depois. É um gesto simbólico, mas Jung nos ensinou que o inconsciente opera por meio de símbolos. E quando proporcionamos um encerramento a aqueles episódios do passado, liberamos a energia que estava retida neles. Ao curar a criança interior, também transformamos nossa energia feminina, porque a verdadeira essência do feminino não é fragilidade nem submissão, mas a capacidade de acolher, de se reconectar com a intuição, de criar a partir do coração. Quando nossa criança interior está machucada, essa energia se bloqueia. Tornamo-nos endurecidas, desconfiadas, afastadas de nossa sensibilidade intuitiva. Mas quando a curamos, quando aprendemos a nos cuidar, em vez de esperar que alguém o faça por nós, restabelecemos a conexão com nossa verdadeira natureza. Isso não significa que nunca mais sentiremos medo ou insegurança. O processo de cura é contínuo, um percurso de autodescoberta e renovação. Mas a diferença é que, em vez de permitir que nossas dores conduzam nossa vida, passamos a administrá-las com consciência. Em vez de reagir a partir da ferida, agimos a partir da sabedoria. Em vez de buscar reconhecimento fora, passamos a nos oferecer esse acolhimento internamente. Essa mudança não transforma apenas nossa relação conosco mesmas, mas também com tudo o que nos cerca. Quando curamos nossa criança interior, mudamos a forma como nos conectamos com os outros. Deixamos de aceitar migalhas, deixamos de nos acomodar em vínculos que nos desgastam. Tornamo-nos mais criteriosas, não por medo, mas por amor próprio. Porque ao sabermos nosso valor, ao aprendermos a suprir nossas próprias necessidades, deixamos de procurar, desesperadamente, que outro faça isso por nós. Jung dizia que o propósito da existência é a individuação, ou seja, tornarmos-nos quem verdadeiramente somos, sem máscaras, sem condicionamentos. Mas esse caminho só é possível
quando temos coragem de olhar para dentro, quando cessamos a fuga de nós mesmas. E curar a criança interior é um dos passos mais essenciais nesse trajeto. Pode ser que esse processo traga à tona emoções que você enterrou há muito tempo. Pode ser que no início surja resistência, uma parte sua querendo continuar ignorando o passado. Mas lembre-se de que cada emoção que emerge é uma oportunidade de cura. Em vez de evitá-la, sinta-a, observe-a, dê espaço a ela, e pouco a pouco você verá sua criança interior começar a confiar em você novamente. O mundo externo é reflexo do nosso universo interno. Se desejamos transformar nossa realidade, se almejamos viver com mais amor, serenidade e autenticidade, precisamos, primeiramente, fazer esse trabalho internamente. E a boa notícia é: nunca é tarde para começar. Sua criança interior ainda está aí, aguardando por você. E quando você finalmente lhe oferecer o carinho que ela sempre esperou, perceberá que tudo o que buscava fora sempre esteve dentro de si. No instante em que você inicia a cura da sua criança interior, tudo em sua vida começa a se modificar. Não é uma transformação instantânea, mas é profunda. No início, você pode encontrar resistência, pois o inconsciente não está habituado a ser escutado. Jung falava sobre como a psique desenvolve mecanismos de defesa para evitar o sofrimento, e um dos mais comuns é a distração. Frequentemente, quando estamos prestes a encarar nossas emoções, encontramos formas de escapar, nos afundando no trabalho, em relacionamentos conturbados ou no entretenimento constante. Mas a verdade é que a dor não desaparece por ser ignorada. Ela permanece no corpo, na mente, na alma, esperando ser reconhecida. Um dos indícios mais claros de uma criança interior ferida é a sensação de vazio, aquele sentimento de que algo falta, de que, por mais que você conquiste ou faça, parece haver um buraco dentro de si. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com relacionamentos, conquistas ou validação externa. Mas Jung nos ensinou que esse vazio não é algo que deve ser preenchido por fatores externos. É um chamado do inconsciente, um sinal de que há partes suas esquecidas que precisam ser reintegradas. Quando você começa a se curar, passa a notar transformações nas suas emoções. É possível que no início surjam tristeza, saudade ou até raiva. Essas emoções não são negativas, são manifestações daquilo que foi reprimido. Em vez de rejeitá-las, permita-se senti-las. Escreva sobre elas, medite, encontre formas de expressá-las. Cada vez que você faz isso, está liberando energia que ficou retida no passado. Outro ponto essencial desse processo é aprender a distinguir a voz da sua criança interior da voz do seu ego. Jung falava do ego como a parte da psique que tenta nos proteger, mas que muitas vezes nos mantém presos a padrões restritivos. A voz do ego costuma ser crítica, perfeccionista e cheia de receios. Ela nos diz que não somos suficientes, que não podemos confiar nos outros, que precisamos continuar nos resguardando. Mas a voz da criança interior é distinta, mais pura, emocional e verdadeira. É a voz que expressa o desejo de ser amada, de ser reconhecida, de ser escutada. À medida que você se cura, começa a perceber que sua intuição se fortalece. Jung descrevia o inconsciente como uma fonte ilimitada de sabedoria. Mas, para acessá-la, primeiro precisamos aprender a escutá-lo. Muitas vezes, as respostas que procuramos externamente já estão dentro de nós, mas o ruído do mundo ao redor nos impede de ouvi-las. Quando você se reconecta com sua criança interior, essa voz interna se torna mais nítida. Você começa a confiar mais em si mesma, em suas escolhas, em seus sentimentos. Os relacionamentos também se transformam. Um dos aspectos mais profundos desse processo
é perceber que muitas das dinâmicas vividas com outras pessoas não estavam realmente relacionadas a elas, mas sim às feridas não resolvidas dentro de você. Talvez você tenha notado que atrai repetidamente o mesmo tipo de pessoa, ou que certas situações se repetem com indivíduos diferentes. Jung nos mostrou que isso não é acaso, é o inconsciente tentando nos revelar algo. Quando uma dor não é curada, tendemos a repetir, de forma inconsciente, a situação que a causou, na esperança de obter um desfecho diferente. É por isso que tantas pessoas acabam em relações que espelham padrões da infância, não porque desejem sofrer, mas porque o inconsciente busca resolução. No entanto, essa resolução não ocorre ao repetir a mesma história com outro personagem, mas sim ao adquirir consciência, ao transformar a narrativa, ao curar internamente. À medida que você se cura, para de atrair vínculos baseados em carência. Deixa de depender de alguém para se sentir validada, porque aprende a reconhecer o próprio valor. E quando isso acontece, as pessoas ao seu redor também se modificam. Você passa a atrair indivíduos que vibram na mesma frequência de crescimento, que a respeitam e valorizam por quem você realmente é. Mas a mudança mais profunda ocorre no vínculo consigo mesma. Jung dizia que a verdadeira individuação, o processo de nos tornarmos quem de fato somos, só é possível quando integramos todas as partes da nossa psique, inclusive aquelas que rejeitamos. E curar a criança interior é um componente essencial dessa integração. É provável que, ao trilhar esse caminho, você perceba que muitas das crenças que carrega sobre si não são realmente suas. Talvez tenha crescido acreditando que não era boa o bastante, inteligente o suficiente ou digna de valor. Mas de onde vieram essas ideias? Em muitos casos, são crenças assimiladas na infância, baseadas em experiências e nas interpretações que fizemos naquele momento. Contudo, elas não são verdades absolutas. São narrativas que podem ser reescritas. Curar significa escolher, de forma consciente, qual história deseja contar sobre si mesma. Significa interromper a repetição do roteiro antigo e escrever um novo, baseado no amor próprio, na aceitação e na autenticidade. E ao fazer isso, tudo na sua vida começa a se alinhar de uma maneira que talvez você nunca tenha experimentado antes. Essa é uma trajetória de autoconhecimento, de reconexão e de renovação. Uma jornada que exige coragem, mas que proporciona uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Porque ao curar sua criança interior, ao oferecer a ela o afeto que sempre precisou, você descobre algo extraordinário, que sempre foi suficiente, que sempre foi merecedora de amor e que dentro de si sempre existiu tudo o que precisava para viver de forma plena e verdadeira. Quando você começa a vivenciar essa transformação interna, percebe que sua forma de se relacionar com o mundo se modifica de maneira sutil, mas intensa. Aquilo que antes provocava reações de raiva ou sofrimento já não afeta da mesma forma. Não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque sua percepção interna evoluiu. Jung dizia que o mundo exterior é apenas um reflexo do nosso universo interno. Se no passado você sentia que precisava estar sempre na defensiva, que ninguém a compreendia ou que era invisível, é provável que isso estivesse ligado a uma ferida não curada na sua criança interior. Mas, quando você se cura, quando reconhece seu valor internamente, para de buscar validação no exterior. Isso não quer dizer que não surgirão obstáculos. A cura não é um ponto de chegada, mas uma caminhada contínua. Haverá dias em que você sentirá avanços profundos e outros em que parecerá ter regredido. Mas cada passo é significativo. Cada vez que você opta por se tratar com gentileza,
em vez de autocrítica, cada vez que decide se escutar, em vez de se negligenciar, você está fortalecendo uma relação mais saudável consigo mesma. Um dos aspectos mais transformadores desse processo é entender que você não precisa mais de reconhecimento externo para se sentir merecedora. Desde pequenas, muitas mulheres aprendem que seu valor depende da forma como são vistas pelos outros, se são boas o bastante, se são amadas, se cumprem expectativas. Mas tudo isso é uma ilusão. O verdadeiro amor próprio não nasce da aprovação alheia, mas da capacidade de se validar. E quando você atinge esse ponto, algo admirável acontece. Você se torna magnética, não porque esteja buscando atenção, mas porque sua energia se transforma. Jung falava da integração da sombra como um passo essencial no amadurecimento emocional. A sombra não é algo negativo, mas simplesmente os aspectos de você que foram negligenciados. Talvez, no passado, você tenha sido ensinada a silenciar sua voz, a conter suas emoções, a crer que expressar suas necessidades era egoísmo. Mas integrar a sombra significa resgatar essas partes ocultas. Significa se autorizar a ser quem você realmente é, sem medo do julgamento. Esse processo também modifica a forma como você estabelece limites. Muitas mulheres com uma criança interior ferida sentem que precisam agradar aos outros para serem amadas. Talvez você já tenha se visto dizendo sim quando queria dizer não, cedendo às vontades alheias apenas para evitar confrontos. No entanto, quando você começa a se curar, percebe que impor limites não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio. Dizer não quando algo não está alinhado com você é uma forma de preservar sua energia, de se honrar. E, ao se permitir fazer isso sem culpa, você passa a atrair pessoas que realmente respeitam sua essência. Curar não quer dizer que você nunca mais sentirá dor ou receio. Significa que, quando essas emoções emergirem, você saberá como acolhê-las sem permitir que tomem as rédeas da sua vida. Significa que, diante de um obstáculo, em vez de reagir a partir da dor, você agirá com consciência. E essa é a verdadeira liberdade. Esse processo de transformação não impacta apenas seu universo emocional, mas também o físico. Quando sua mente e sua alma estão em sintonia, seu corpo responde de forma positiva. Muitas vezes, enfermidades crônicas, ansiedade ou exaustão intensa estão ligadas a feridas emocionais não tratadas. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos conscientemente se manifesta como destino. E isso se aplica tanto à nossa vida afetiva quanto à nossa saúde. Ao libertar essas dores, ao se permitir soltar o fardo que carregou por tanto tempo, você percebe como sua energia se transforma. Seu corpo deixa de permanecer em constante estado de vigilância. Seu sistema nervoso se estabiliza. Você passa a dormir melhor, a se sentir mais leve, mais presente e mais conectada com a existência. E essa é uma das recompensas mais sublimes dessa caminhada. Descobrir que a serenidade que você procurava sempre esteve dentro de si. Conforme você progride nesse caminho, começa a notar que aquilo que antes parecia inalcançável agora acontece de maneira natural. Onde antes havia temor, agora há confiança. Onde antes havia incertezas, agora existe clareza. Não porque a vida tenha se tornado mais simples, mas porque sua forma de se relacionar com ela mudou. Quando a criança interior é curada, uma mulher adulta renasce. E esse renascimento não é apenas uma transformação interna, mas uma mudança completa na forma como você se enxerga e percebe o mundo. Agora, em vez de sentir que precisa ser salva, você entende que é a única capaz de se salvar. Agora, em vez de procurar afeto fora de si, você descobre que o amor mais essencial é aquele que você mesma se oferece. Agora,
Em vez de acreditar que não é suficiente, você compreende que sempre foi. E nesse ponto, você reconhece que o processo de cura não é apenas um presente para si mesma, mas também para as próximas gerações. Cada vez que você decide romper com os antigos padrões, cada vez que opta por curar em vez de repetir, você está abrindo um novo caminho, não apenas para si, mas para todas as mulheres que virão depois. O poder de curar sua criança interior não transforma apenas sua existência, mas também impacta todos ao seu redor. Pois quando uma mulher se cura, sua energia se transforma, sua presença se altera, sua forma de amar evolui. E essa mudança não passa despercebida. Ela se torna uma referência para outras pessoas. Um farol que ilumina e prova que é possível viver com autenticidade, plenitude e amor próprio. Essa jornada é sua, e apenas você pode decidir quando dar o primeiro passo. Mas, ao fazê-lo, eu te garanto, você nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você cura, uma vez que reconhece seu real valor, não há como voltar atrás. Agora é a sua hora. Agora é a sua oportunidade de reivindicar tudo aquilo que sempre foi seu. Quando você começa a viver com essa nova percepção, tudo ao seu redor passa a refletir essa mudança. Os vínculos que antes pareciam desafiadores deixam de ter o mesmo peso. Os padrões que antes se repetiam constantemente começam a desaparecer, porque sua frequência mudou. As feridas do passado perdem força. Sua energia se transforma, e com ela, a maneira como você vivencia o mundo. Carl Jung dizia que ao se reconciliar com todas as partes de si mesma, você se torna um ser inteiro, e esse é o maior presente desse percurso. Resgatar sua essência, sua força, sua habilidade de viver guiada pelo amor, e não pelo medo. A cura da sua criança interior é apenas o início de um trajeto muito mais profundo. Um em que você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autora da sua realidade. Pense no que significaria libertar-se de uma vez por todas das inseguranças, dos receios e das dúvidas que te acompanharam por tantos anos. Imagine despertar todos os dias se sentindo completa, em paz consigo mesma, com a convicção de que não precisa mudar absolutamente nada em si para ser amada, para ser suficiente. Essa é a verdadeira liberdade e está ao seu alcance. Essa jornada não precisa ser solitária. Há muitas pessoas no mundo que, assim como você, estão atravessando esse processo de transformação. E juntos podemos fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas, apoiando cada vez mais mulheres a despertarem para seu verdadeiro poder. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que era exatamente o que precisava ouvir, compartilhe com alguém. Pode haver alguém perto de você passando por algo difícil, preso em situações que não entende, sem saber que a resposta está dentro dele. Escreva nos comentários qual parte mais te emocionou. Você já se conectou com sua criança interior? Percebe padrões que se repetem nos seus relacionamentos? Divida sua experiência. Ela pode ajudar outras pessoas a se identificarem e encontrarem coragem para começar a se curar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Toda vez que você comenta, compartilha ou curte, ajuda essa mensagem a chegar a quem mais precisa. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas conscientes que escolhem se curar, crescer e viver com verdade. Obrigada por estar aqui, por ouvir e fazer parte dessa jornada. Lembre-se, tudo o que você precisa para se curar e se transformar já está dentro de você. A mudança começa agora. A mudança começa com você.